Hebreus, capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque, se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus, capítulo 8. A primeira aliança era feita com Israel. A segunda deve sê-lo com esse mesmo povo, segundo a profecia de Jeremias. Todavia, a epístola, na passagem que agora estudamos, não menciona o fato de que deve haver uma segunda aliança, senão com o fim de demonstrar que a primeira já não deve durar. A primeira aliança é antiga e deve desaparecer. A passagem refere os termos da nova aliança, de que em seguida é feito uso. No que se segue,
Os serviços pertencentes à primeira aliança são postos em contraste com a obra perfeita sobre a qual o cristianismo é fundado. Deste modo, são introduzidos o alcance e o valor da obra de Cristo. Embora não exista aqui qualquer dificuldade, é importante estarmos bem elucidados acerca das duas alianças, porque há quem tenha ideias muito vagas acerca deste ponto, e muitas almas, colocando-se a si mesmas sob alianças, quer dizer, em relação com Deus sob condições em que Ele próprio as não colocou, perdem a sua simplicidade. Não retendo firmes a graça e a plenitude da obra de Cristo, assim como a posição que ele adquiriu por meio delas no céu. Uma aliança é um princípio de relação com Deus sobre a terra, condições que Deus pôs, mediante as quais o homem deve viver com ele. Poder-se-ia empregar a palavra aliança em sentido figurado ou por comodidade. Neste caso, ela é aplicada aos pormenores das relações de Deus com Israel. O mesmo se deu com Abraão, Gênesis 15. E em casos semelhantes, mas em rigor, não há senão duas alianças pelas quais Deus tem tratado ou tratará com o homem sobre a terra, a antiga e a nova. A antiga foi estabelecida no Sinai. A nova é feita com as duas casas de Israel. O Evangelho não é uma aliança, mas sim a revelação da salvação de Deus. Ele anuncia a grande salvação. Nós, cristãos, gozamos de todos os privilégios essenciais da nova aliança, tendo Deus por seu lado, posto o fundamento dela sobre o sangue de Cristo, mas é em espírito que dela gozamos, e não segundo a letra. A nova aliança será estabelecida formalmente com Israel no milênio. Entretanto, a antiga aliança é julgada pelo fato de haver uma nova aliança. Temos também, no fim da epístola, esta expressão, o sangue da eterna aliança. A palavra aliança é empregada, estou certo, assim como a palavra lei o é também, porque se serviam dela comumente para exprimir o estado de revelação com Deus. E a palavra eterno é característica da epístola aos Hebreus. Sempre houve e haverá alianças no que é denominado o tempo e para a terra. Mas nós, cristãos, nós temos condições eternas de relação com Deus, das quais o sangue de Cristo é a expressão e a garantia, estando posto o fundamento em graça eterna e em justiça do mesmo modo que em graça, por esse sangue precioso em que todo o caráter de Deus e todo o seu propósito forma magnificados e glorificados, ao mesmo tempo que os nossos pecados foram tirados. Você deseja progredir? É o sincero desejo de sua alma progredir na graça e na santificação? Então cuide para não se ocupar, nem mesmo por apenas uma hora, com coisas que sujem as suas mãos, que pesem sobre a consciência, que entristeçam o Espírito Santo e que tornem impossível a sua comunhão com Deus. Assuma o firme propósito de todo o seu coração. Não hesite em abrir mão de tudo que é impuro, custe o que custar. Qualquer que seja o prejuízo que você tenha de bancar, deixe isso.
Nenhum ganho aqui no mundo, nenhuma vantagem aqui na terra pode compensar o prejuízo da perda de uma consciência pura, de um coração em paz e do gozo de uma comunhão desimpedida com Deus, o Pai e o Filho. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.